Olá, oitavo ano. Estou aqui para mais uma aula, né? Agora, hoje, a nossa revisão será na unidade 2, tá bom? Então, fechamos com todas aquelas aulas, todas aquelas baterias de exercício, a unidade 1, porque são coisas bem mais profundas, que requer outros conhecimentos, por isso que a gente ficou mais tempo, né? A unidade 2, que trata somente de adjunto de nominal e complemento nominal, a diferença, vamos fazer uma bateria de exercício, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos então dar início, né, à nossa revisão, como eu já falei para vocês, que pertence, né, à unidade 2, que trata sobre complemento nominal, mas ele vem também fazendo a distinção com adjunto adnominal. E eu não sei se vocês vão lembrar que nessa aula nós voltamos, né, com o conceito do adjunto adnominal para poder fazer a distinção com o complemento nominal. Não sei se vocês estão lembrados, mas de qualquer forma eu coloquei exercícios, né, dos dois, ok? Então, a primeira questão fala assim: compare as frases a seguir. 1. Espetáculos gratuitos são incentivo à cultura. 2. Os espetáculos do festival são gratuitos. Bem, a pergunta diz assim: nos dois casos, o adjetivo gratuitos caracteriza o núcleo espetáculos. A função desempenhada por ele é a mesma nas duas situações? Bem, vamos só relembrar o conceito de cada um, ok? De adjunto, de complemento, os termos que podem confundir com eles, para a gente poder conseguir resolver as questões. Bem, o adjunto adnominal, ele é um termo, a gente já sabe que ele é um termo acessório, né? Por quê? Porque ele não é essencial na estrutura básica da minha oração, ok? O adjunto, ele pode indicar posse, especificar um substantivo, atribuir a ele uma característica, né? Pode também oferecer a ideia da preposição ou não, né? Quando eu falo oferecer a preposição, é quando a gente apresenta ela como locução adjetiva, que é aí, nesse momento, que ele pode ser confundido com complemento nominal, tá? Que a gente vai ver a distinção dentro aí da resolução de cada exercício. Ele, como adjetivo, ele pode ser confundido com predicativo, seja do sujeito, seja do objeto, tá? Então, nós já percebemos que nessa questão aí, trata de adjetivo, né? Então, quando eu falo em adjetivo, dentro da função sintática, da análise sintática, eu tenho as seguintes classificações para o adjetivo: predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que nós vimos já, né, nas aulas anteriores, inclusive nessas últimas divisões, e agora adjunto adnominal, ok? Mas o adjunto adnominal, além de adjetivo e além de locução adjetiva, ele também pode ser um artigo, ele também pode ser um numeral, né? Ele pode ser um pronome, ok? E ele serve exatamente para caracterizar um núcleo, tá bom? Seja do sujeito, seja do objeto. Então, essa é a minha função do adjunto adnominal. Então, hoje nós estamos tratando dessa finalidade, ok? De fazer a distinção do adjunto para com complemento. Mas aí eu preciso relembrar o adjunto, por isso que eu coloquei alguns exercícios de ideia de adjetivo. Então, quando eu peço aqui nessa questão, né, a função sintática desse termo, que a gente já sabe que é um adjetivo em ambas as frases, e eu já disse, acabei de dizer para vocês que dentro da função sintática, o adjetivo, né, ele pode ser tanto adjunto adnominal quanto os predicativos. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa canetinha para podermos fazer essas marcações. Então, vamos lá. Eu tenho gratuitos na primeira e gratuitos aqui na segunda. Vamos fazer análise? Vamos lá. Eu tenho ali, né, na primeira, espetáculos gratuitos são um incentivo à cultura. Qual é o sujeito? O sujeito é perfeito.
espetáculos gratuitos. Esse é o meu sujeito. Lá na segunda, qual é o sujeito? Os espetáculos do festival. Ok. Então, eu já tenho aí um adjetivo no sujeito e eu já tenho um adjetivo no predicado. Lembrando que o adjunto adnominal não ocupa uma posição específica na oração. Tá? Então, ele pode estar no sujeito, como ele pode estar no predicado. Isso aí não tem uma ideia fixa. Então, aqui eu tenho um adjetivo no sujeito, eu tenho um adjetivo no predicado. Tá? E aí, como é que eu vou fazer agora e saber o que aí? Ele quer saber se ele desempenha a mesma função. Então, preciso achar a função dele. Né? Então, aqui no meu sujeito, espetáculos gratuitos. Qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Perfeito, quem respondeu, espetáculos. Na segunda, qual é? A mesma palavra, espetáculos. A única diferença, né, é que eu tenho informações a mais aqui na segunda oração. E aí, esse adjetivo, ele está fazendo o quê? Qual está sendo a função dele exatamente aí dentro do sujeito? Quando eu falo espetáculos gratuitos. Ele está o quê? Especificando, né? Delimitando o meu núcleo do sujeito. Então, qual é a função mesmo do adjetivo? Caracterizar o núcleo, né? Especificando e delimitando, ok? Então, eu já sei que aqui, esse primeiro, trata-se de um adjunto adnominal. Pegaram? Na segunda, que já está lá no predicado, né? E só para ficar uma coisa bem importante aqui, né? Se a frase fosse assim, espetáculos gratuitos, se eu tirasse esse gratuito e ficasse, espetáculos são incentivo à cultura. Se eu tirasse isso aqui, ó, se eu apagasse isso aqui, teria sentido ainda a minha frase? Espetáculos são incentivo à cultura, sim ou não? Sim, né? Teria, sim. Por isso que eu digo que ele é um termo acessório, ou seja, eu posso tirar ele da minha frase, tá? Que a frase continua tendo sentido. Deixa eu só apagar ali isso. Aí aqui na segunda, que ele está lá no predicado, qual está sendo a função dele? Os espetáculos do festival são gratuitos. Qual está sendo a função dele? Fazer o quê? Atribuir o que ao meu sujeito? Qualidade, né? Qualidade. E aí, eu tenho aqui um verbo de ligação, né? Qual vai ser a função, então, desse gratuito aí? Quem lembra da função do termo que caracteriza o sujeito e é acompanhado de verbo de ligação? Quem lembra dessa classe sintática? Perfeito, quem disse? Predicativo do sujeito, né? Nós vimos isso nas nossas últimas aulas, ok? Então, quando eles apresentam a mesma situação sintática, sim ou não? Não, não apresentam. Por quê? Porque a primeira, o termo aí, o adjetivo, ele é um adjunto adnominal, porque ele está caracterizando, especificando, delimitando o meu núcleo do sujeito. Já no segundo, o termo ele está qualificando o meu sujeito através de um verbo de ligação, ok? Então, vamos ali, vamos conferir o nosso gabarito. Olha lá, na primeira, adjunto adnominal e na segunda, predicativo do sujeito. Bem, não terminando aí, eu fiz mais uma questão, né, com essa ideia ainda de adjetivo, tá bom? Olha ali a pergunta. Assinale nas frases abaixo se o termo em destaque atua como AA. Bem, mano, o que é Alcoólicos Anônimos? Não, não é, né? É adjunto adnominal. E o PO é meu predicativo do objeto, tá? Na hora que eu digitei aí, eu acabei colocando as siglas e não coloquei o que significava. Mas o AA, adjunto adnominal, e o PO, predicativo do objeto, tá bom, galerinha? Coloquem aí, acrescentem aí para vocês saberem. Então, se trata da mesma informação do que aquela primeira lá, só que aquela primeira não tinha, né? Eu tinha que fazer a análise completa para poder verificar realmente, porque a palavra era a mesma, o adjetivo era o mesmo, para vocês não ficarem confusos. Aqui eu destaquei, né, os adjetivos, e vocês vão ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos ali no outro slide, né?
fazer a ideia se esse adjetivo, ele caracteriza o núcleo e se ele é um termo ali acessório, se ele pode ser retirado sem problema, sem causar problemas, né, na frase. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar que o adjunto adnominal é um termo acessório e que o predicativo, né, é um termo essencial, ok? E aí, qual é a diferença? Se eu tirar o adjetivo da frase e a frase continuar tendo sentido, ele é acessório, então ele é adjunto adnominal. Perfeito? Agora, se eu tirar ele da frase, tirei o adjetivo da frase, e essa frase não tem um sentido, ele fica faltando informação, ele é um predicativo. Por quê? Porque ele é essencial para estar ali, ok? Lembrando que o predicativo, ele dá característica, ele atribui, né, uma forma ali temporária, né, do sujeito ou do objeto. Já o adjunto adnominal, ele dá características próprias, uma coisa permanente ali, tá? Então, fica, de repente, uma ideia para vocês poderem verificar. Isso aí, vocês podem até ver, vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu tirasse na 2 os gratuitos e deixasse o espetáculo do festival são, bem, fica faltando, né? São o quê? Não sei, preciso de uma informação. Então, é um termo essencial, tá bom? Já lá a gente já tinha visto, né? Se eu tirasse, permaneceria o sentido. Espetáculos são incentivo à cultura. Eu poderia tirar o adjetivo daí. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, agora a análise aí dessas frases. O ator dominou o amplo palco. Esse adjetivo aí, ele é um adjunto adnominal ou ele é um predicativo do objeto? Quem vai me responder essa questão aí? Vou botar aqui a canetinha para ajudar vocês. Olha aqui, ó. Amplo. É um adjetivo, ok? Bem, eu vou achar o sujeito. O ator dominou o amplo palco. Quem dominou o amplo palco? O ator. Já sei que aqui é meu sujeito. Dominou é meu verbo, né? Quem domina algo. O que ele dominou? O palco. Bem, acabei de falar, ele dominou o palco. Bem, esse amplo precisava estar aí? Sim ou não? Não. Ele está sendo um termo que está assessorando o núcleo do objeto apenas, né? Ele é um termo aí acessório, porque se eu tirasse, dominou o palco. Eu não consegui tirar? Não permanece o sentido? Permanece. Então, ele é acessório. Se ele é acessório, se ele é um termo que não precisa ficar para poder ter sentido, né? Eu vou classificá-lo como AA, adjunto adnominal. Ok? Vamos então para a segunda. Encontramos a plateia lotada. Então, eu já sei que lotada é o adjetivo que eu vou classificar, né? Que o sujeito aí qual é? É o culto, porque nós encontramos a plateia lotada, né? Quem encontra algo. O que ele encontrou? A plateia, né? Bem, ele encontrou a plateia em qual estado? E aí? Lotada. Não é uma ideia temporária, porque está lotada naquele momento. Daqui a pouco, não estará mais. Então, se é uma característica sendo atribuída ao meu núcleo ali, plateia, né? Que é meu objeto, é um termo atribuído a ela. Porém, é um termo temporário, né? Não é uma coisa permanente. Então, olha só, é diferente do amplo palco, tá vendo? Esse palco, ele é amplo sempre. Ele não vai deixar de ser amplo. Ele é amplo, né? Não é uma coisa ser amplo e depois não vai ser. Só se eu fizer uma obra ali, né? Mas, fora isso, é uma característica permanente, ok? Aqui não é uma característica permanente, é uma característica temporária, porque a plateia naquele momento está lotada, daqui a pouco ela não estará mais. Então, quando isso acontece, né, quando o termo ali é um termo temporário, eu vou dizer que aqui eu tenho um predicativo do objeto, ok? Porque qualifica o meu objeto, que é plateia, né? Quem encontra algo, né? Encontra alguém, nesse caso ele encontrou a plateia, meu objeto direto, porque encontrar um verbo transitivo direto. E aí, ele encontrou num estado temporário. É um adjetivo temporário, predicativo do objeto.
tá bom? Vamos para a terceira. Eu considerei o espetáculo maravilhoso. Então, eu já sei que eu quero aqui classificar o maravilhoso. Já achei meu sujeito, que quem é? Eu. Perfeito. E aí? Eu considerei o espetáculo maravilhoso. Esse espetáculo ali, naquele momento, foi considerado por mim maravilhoso, mas não quer dizer que é sempre maravilhoso ou que todos os espetáculos são maravilhosos. Nesse caso, esse espetáculo específico que eu assisti, ele era maravilhoso. Então, também um adjetivo temporário, né? Então, é uma coisa daquele momento. Então, se é uma característica que é dado ao meu objeto, olha ali, ó. Quem considerar algo, um verbo transitivo direto, o espetáculo é objeto direto, e o meu adjetivo qualifica esse meu objeto temporariamente, portanto, predicativo do objeto. Na última, não poderei deixar de prestigiar o renomado diretor. Bem, renomado é o termo com que eu vou fazer a minha classificação. Não poderia deixar, né, seria eu não poderia deixar, sujeito oculto. Né? O que eu não posso deixar de prestigiar? O renomado diretor. Né? Então, eu não posso deixar de prestigiar alguém aí. Nesse caso, é o diretor, né? A pessoa que eu tenho que prestigiar. E aí, esse núcleozinho diretor, ele é renomado. Se ele é renomado, é uma característica permanente dele, né? Ele está fazendo aí desse sentido de prestigiar o diretor, né, que eu também posso tirar esse renomado da frase, que é uma característica permanente, é um termo acessório, portanto, ele é um adjunto adnominal. Então, vamos lá, vamos fazer a conferência do nosso gabarito? Então, vamos lá, olha lá, o amplo adjunto adnominal, porque é um termo acessório, é um termo ali permanente da frase, porque se ele é amplo, ele não vai deixar de ser amplo, né? Ele é permanente, mas eu posso tirar ele da frase, ó, dominou o palco, né? Ele faz essa ponte ali para o meu núcleo do objeto, né? Ele característica ali. Já a segunda é predicativo do objeto, lotada, por quê? Porque ele é um termo é um termo essencial porque ele é temporário. Se eu dissesse, encontramos a plateia. Bem, tá, encontramos a plateia e aí? Não é? Fica faltando informação, por isso que ele é essencial aí, né? E como ele é lotado naquele momento, ele é temporário. Na terceira, a mesma coisa, né? Da lotada, é um termo ali que é essencial, é uma característica temporária, e aí, por isso que ele é predicativo do objeto. E na última, ele é adjunto adnominal, renomado, por quê? Porque ele é um termo acessório, eu posso tirar ele da frase, a frase continua tendo sentido, é uma característica permanente do meu diretor. Vamos, então, para a próxima questão. A próxima questão, a gente ainda continua nessa ideia do adjetivo, para ficar bem clara essa distinção, né? Só que agora a gente vai fazer ao contrário. Ao invés de ser com predicativo do objeto, como a gente acabou de fazer, vai ser com predicativo do sujeito, tá bom? Então, é a mesma ideia dessa questão que a gente acabou de analisar. A diferença é que ao invés de ser do objeto, é do sujeito, ok? Vamos para a primeira frase. A primeira frase diz assim: o teatro obedece os padrões internacionais. Essa é a primeira frase. E o adjetivo destacado é internacionais, né? Vamos ali, vamos destacar. Apesar de já estar, mas vamos sublinhar. Esse adjetivo, internacionais, está na segunda. A gente vai analisar o casal, tá? O elenco é internacional. Eu coloquei adjetivos iguais, sendo que no primeiro está no plural e a segunda está no singular, mas é para a gente poder ver realmente a diferença, tá? Então, olha só. Na primeira, o teatro obedece aos padrões internacionais. O que o teatro obedece? Aos padrões, né? Então, eu tenho um objeto indireto aí, né? Aqui, ó, aos padrões é meu objeto indireto, porque é um verbo transitivo indireto. E aí, o que acontece aqui nessa questão? O adjetivo, ele está ligado aos padrões. Perfeito? Deu para compreender até aí?
como é que eu vou saber se ele é um adjunto ou se ele é um predicativo mesmo? Ele é adjunto se ele for um termo acessório e permanente, né? Pode ser do sujeito, pode ser do objeto. O predicativo do objeto. O predicativo do objeto ele vai ser um termo essencial e temporário, seja do sujeito, seja do objeto. Tudo bem? Então, esses padrões internacionais. Se eu tirasse ele daí e ficasse, o teatro obedece aos padrões. É aceito? Sim ou não? Se eu tirasse ele da frase, dá para entender que o teatro obedece aos padrões? Dá, né? Então, esse caso aí é um termo acessório. Então, eu vou analisar ele como adjunto adnominal. Porque ele é um termo acessório, eu posso tirar ele daí, ó. Se a frase fosse, o teatro obedece aos padrões, né? Porém, é internacional, não é isso? Não é uma característica ser internacional uma coisa permanente? Ou eu vou botar como padrão internacional e eu vou ficar tirando toda hora? Não posso, né? É uma característica permanente. Já na segunda, o elenco é internacional. A gente já sabe que o sujeito é elenco, né? E eu tenho um verbo de ligação, fazendo a ligação entre o adjetivo e o sujeito. Se eu tirasse o internacional daqui, vamos tirar ele daqui, e a frase fosse, o elenco é, dá para entender? Sim ou não? Não, né? Fica totalmente sem sentido, eu preciso de algo aí depois do verbo. Então, se ele é um termo essencial, ele só pode ser um predicativo, como ele qualifica o sujeito, ele é predicativo do sujeito, tá? Na terceira, visitei o novo teatro municipal. Bem, eu tenho o novo aqui. Na quarta, o teatro continua novo, né? E agora? Tentem fazer vocês aí. Pause o vídeo. Tentem resolver essas duas nessa mesma função de ser essencial e ser acessório, ser temporário e ser permanente. Ver o que vocês conseguem fazer. Pause o vídeo. Já deu tempo, né? Então, vamos lá. Visitei o novo teatro. É eu, não está na frase, porque é um sujeito oculto, né? Eu visitei. Bem, visitei o quê? O novo quê? O novo teatro. Bem, então, ele está fazendo ligação para o meu objeto da frase. Se eu tirasse ele daí e a frase fosse, visitei o teatro municipal. Se eu tirasse aqui, vamos apagar ele daqui. E aí? Visitei o novo teatro municipal. Visitei o teatro municipal. É a mesma coisa? Tem o mesmo sentido? Sim ou não? É um termo essencial ou um termo acessório? É um termo acessório. Perfeito. Por enquanto, ele é um termo permanente, porque ele é novo. Ele só não vai ser mais permanente novo quando daqui a muito tempo que ele virar velho, né? Mas novo é uma característica permanente da pessoa, né? Então, é uma característica permanente, é um termo acessório, ele só pode ser um adjunto adnominal. Já na de baixo, o teatro continua novo, o meu sujeito e o meu adjetivo, sendo interligado por um verbo de ligação. Agora, se a frase fosse, o teatro continua, eu tirasse o novo daqui, tem sentido? Sim ou não? Claro que não, eu preciso de algo aqui, nesse caso é a palavra novo. Então, é um termo que eu preciso estar aí, é um termo essencial, né? O teatro continua novo, é uma característica temporária, ok? Foi? Então, aqui ele é um predicativo do sujeito, porque ele qualifica o sujeito, é um termo essencial. Vamos conferir, então, o nosso gabarito? Vamos lá, olha lá. A primeira, adjunto adnominal, né? Porque esse internacionais que qualifica aí os padrões, né, do meu teatro é um termo acessório, pode sair daí com o estado permanente, uma característica permanente e própria, né? O internacional da segunda já é um predicativo do sujeito, porque ele é um termo essencial a estar aí, caracterizando esse meu sujeito, interligado pelo verbo de ligação. Na próxima, do visitei o novo teatro, esse novo é uma característica que está aí,
que a gente diz de acessório, que pode sair com características permanentes. E no novo, na última, do teatro, ele é essencial, senão a frase fica sem sentido. Pessoal, perfeito, né? Então, finalizamos a nossa aulinha, tá bom? Com toda essa numerosidade de exercícios. Mas é por uma causa justa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês.